Direto da redação. Em petição, um advogado na cidade de Campos dos Goytacazes, ele fez ataques racistas contra a juíza. E ele provocou uma reação muito grande entre advogados e também no próprio tribunal, no âmbito do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que abriu um procedimento para apurar essa agressão. Eu não sei se nós temos aí, se você está com o link da reportagem aí, não tá não? Vou te mandar aqui porque essa reportagem aqui vale uma leitura, porque não agride nessa petição apenas a juíza. E a fonte exclusiva, a agência Fonte Exclusiva, ela conseguiu cópia dessa petição e disponibilizou uma cópia dessa petição. Se você observar aí, ele na verdade é ofensivo a um monte de gente. Ele ofende, ele ataca os oficiais de cartório. Vai aí no portal Viu, Júlio, por favor, que tá aí. Deixa eu, já conseguiu, né? Então vamos lá. Deixa eu só chegar a reportagem aqui para ler. Está aqui, porque na verdade essa reportagem acabou não sendo distribuída ontem, então vou ter que chegar aqui ao portal Viu. Mas o que ele fez? Esse advogado, eu vou dar o nome dele aqui, ele está na verdade numa disputa ali por um espólio. Ao que entendi, ele é filho de um ex-fiscal de renda do estado. Esse homem veio a óbito, ele morreu. Então existe uma disputa ali pelo espólio. Esse homem tinha duas famílias, convivia com a mãe desse advogado. Ele atua, ele é advogado e ele entra atuando em defesa dele, né? Pedindo a inclusão dele na disputa pelo espólio. E ele estava insatisfeito com uma eventual decisão, e a juíza, parece que ela se deu por impedida, ao que entendi aqui. E ele, insatisfeito com isso, o que ele fez? Ele partiu para cima da magistrada, ele ataca o ministro, até o ministro, que não tem nada a ver com isso, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, entra na história. Ele entra atacando. Ele ataca até duas entidades que atendem crianças especiais, crianças excepcionais, que é a PAI e a PAP. E ele se refere às crianças como pessoas crossomaticamente desgraçadas. Isso também me chamou a atenção nessa petição, porque eu tive a paciência, eu li toda essa petição. Eu vou ler um trecho da reportagem aqui do portal Viu, porque ela destaca: um processo de inventário na terceira vara civil de Campos dos Goytacazes tornou-se emblemático após o advogado José Barbosa Abudes protocolar uma petição repleta de ofensas racistas contra a juíza Helenice Rangel Gonzaga Martins, titular da vara. O documento, de teor violento e de difícil compreensão, inclui comparações com experimentos nazistas e ataques à ancestralidade negra da magistrada. E na petição, o advogado referiu-se à juíza como, abre aspas aqui, magistrada afrodescendente com resquícios de senzala, fecha aspas, sugerindo que suas decisões seriam influenciadas por uma suposta, abre aspas novamente, memória celular dos açoites. Ele ainda associou a magistrada a bonecas admoestadas das filhas das sinhás das casas de engenho. Fez alusões a Joseph Mengele, médico nazista conhecido por experimentos cruéis, e a Neuralink, empresa de Elon Musk. Eu vou só explicar esse contexto aqui porque ele está na petição e a reportagem não explica. Ele diz que a advogada, talvez influenciada, ou ele sugere isso porque o texto realmente é confuso, por Alexandre de Moraes, que nada mais é, ele faz um ataque a Alexandre de Moraes, que seria apenas uma espécie de cobaia, vai ser cobaia da empresa de Elon Musk, a Neuralink, para experimentos, como fazia o Joseph Mengele nos campos de concentração nazista. Eu sei que o Alexandre de Moraes seria um cobaia para experimentos na empresa de Elon Musk. Os mesmos experimentos semelhantes que fazia Joseph Mengele com cobaias nos campos de concentração nazista. Mengele foi um médico nazista que matou muita gente lá nos campos de concentração, fez experimentos e ele morreu no Brasil, né? Ele veio se refugiar e morrer no Brasil. E então esse documento assim, ele é vasto. E ele
faz uma saravada danada, e o ataque, essa juíza, ela se deu por impedida nesse processo, e esse processo acabou nas mãos do juiz Leonardo Cajueiro, que vai decidir essa demanda. Mas em suma, ele pede a inclusão dele no polo passivo na disputa pelo espólio do homem. Ele ataca uma segunda mulher, uma namorada, eu não sei o que é que ele diz aqui, que é concubina do pai dele, que seria pai dele. E ele fala, inclusive, o seguinte, que o homem não fazia mais sexo com a que seria a esposa original pelo avanço da idade. Então já não fazia mais sexo, mas ele procurava relações fortuitas, e que dessa relação teriam surgido os filhos, e põe em dúvida a paternidade. Mas é uma confusão tão grande, e insinua que há fraude também no registro de nascimento de algumas pessoas que estão pleiteando ali a participação nesse inventário. Mas é um negócio que você tem que ter uma paciênciazinha para fazer a leitura, para ler. Agora, o que isso me chama a atenção é o seguinte: primeiro, é saber a coragem de alguém colocar numa petição uma manifestação racista. Que se tenha novas magistradas afrodescendentes, muito mais afrodescendentes, como magistrados, magistradas. O que menos importa na decisão do juiz é a sua etnia, é a sua opção sexual, qualquer coisa nesse sentido. Isso não tem a menor importância na atuação de um magistrado, ou na atuação de qualquer pessoa. Se você chegar e tem uma magistrada que é transgênero, ok. Aquilo não vai ter a menor importância na decisão. Você vai questionar a decisão, vai contestar a decisão sem mencionar isso, sem entrar nesse mérito. Porque a decisão ela é jurídica, a decisão ela é fundamentada em princípios jurídicos. Obviamente que a vida da pessoa, a formação, ela pode ter alguma influência na interpretação de algum texto, e até mesmo na aplicação da filosofia do direito, pode. Agora, daí você pegar e bater agressivamente contra qualquer pessoa que seja nesse sentido, é algo que impressiona. E que esse fato que aconteceu com a magistrada, fica aqui registrada toda a minha solidariedade a qualquer magistrada, a magistrada em especial, e qualquer magistrado que é vítima desse tipo de ataque absurdo, é que esse fato aí chama a atenção para outros casos de racismo que têm ocorrido, sobretudo também na cidade de Campos dos Goytacazes. Um dia aí anteriormente, uma pessoa afrodescendente dentro de um supermercado, ela foi submetida a uma situação de constrangimento, porque as câmeras desse estabelecimento teriam flagrado algum ato de algum furto, alguma coisa, alguma intercorrência anormal dessa pessoa que estava dentro do supermercado, e ao ser levada por segurança para fazer revista na bolsa dela, nada foi encontrado. Um ato de violência extrema, tem um ato de racismo dentro do estabelecimento comercial dias antes de acontecer isso com o magistrado, e é uma afrodescendente também. Então nós temos outros casos envolvendo afrodescendentes que também precisam ter a mesma repulsa, despertar a mesma insatisfação e a mesma rigidez por parte do judiciário que despertou aí a magistrada. E vamos aqui também registrar. Eu conheço várias decisões judiciais que têm sido, independente de ser magistrado ou não, que têm sido muito rígidas, têm adotado e aplicado a lei nesse caso de racismo. E que assim seja e que assim continue. E que esse advogado ele seja submetido a um conselho disciplinar da OAB, e que a OAB não alivie, que não faça política interna, que não alivie, porque isso tem que ter um efeito pedagógico, ele saber que ele não pode ser racista com juíza, com cidadão comum, não pode ser racista com ninguém. Racismo é crime inafiançável. Ponto.